Amigos do nosso canal DIP Direito Público do YouTube. Volto a falar para vocês nesse vídeo de hoje sobre o assunto que eu já venho comentando há 2 vídeos anteriores com relação aos gastos de pessoal na administração pública municipal. Já falamos nos outros vídeos sobre quais são os gastos com o pessoal, como que se calcula o índice de gasto com o pessoal, qual o limite máximo que se pode gastar com esse tipo de despesa na administração pública. Mostrei também para vocês quais são os prejuízos, as sanções que são aplicáveis aos municípios pelo descumprimento desses limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Falamos sobre os limites máximos, falamos sobre o alerta do Tribunal de Contas, quando o limite se aproxima do máximo, falamos sobre o limite prudencial. E para encerrar esse assunto sobre despesas com pessoal na administração pública, eu quero falar hoje, e o vídeo de hoje chama atenção para isso, quais são as penalidades aplicáveis ao prefeito municipal no descumprimento dos limites de gasto com pessoal de acordo com a legislação. Ou seja, descumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos com pessoal, o município tem sanções, tem vedações, proibições de realizar uma série de atos, e os responsáveis, aqui eu coloco o prefeito, e os responsáveis pela prática destes atos, que levou o município a estourar o seu limite, a ultrapassar o seu limite, podem, aqui eu deixo claro, podem, não é que vão ser acionados, podem ser acionados judicialmente. O prefeito e todos aqueles outros servidores ou agentes públicos que deram causa a esse acontecimento, tá? A esse ato ilegal de infringência de dispositivos que levaram a atingir o limite máximo ou além do máximo dessas despesas com pessoais. Estas sanções aplicáveis ao prefeito e aos agentes públicos que deram causa a este ato podem ser administrativas, podem ser no campo civil e como pode também ser no campo criminal, tá certo? Então eu vou falar para vocês hoje aquelas responsabilidades que os prefeitos às vezes estão sujeitos, que poderão responder de acordo com a legislação. O primeiro deles pode ocorrer a prática de ato de improbidade administrativa, o ato ímprobo previsto na Lei 8.429 de 1992. Então, comprovado que o ato praticado pelo prefeito ou pelos agentes públicos que deu causa ao aumento da despesa com o pessoal, além dos limites permitidos, e se esse ato foi praticado, é importante destacar, de forma dolosa, de forma intencional, poderá ser proposta pelo Ministério Público ou pelo município uma ação de improbidade contra o prefeito municipal e os outros agentes públicos, se for o caso, pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que é aquele artigo que traz os atos ímprobos que causam lesão ao erário público. É o artigo 10 da Lei 8.429 de 1992, que assim prevê, abre aspas, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Notadamente, aqui seria a capitulação do ato ímprobo.
é o artigo 10, inciso 9, que diz assim: ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Então, uma vez constatado que o ato praticado pelo prefeito foi de forma dolosa ou pelo agente público que deu causa, e sendo a ação de probidade proposta e julgada procedente, ficarão os responsáveis e condenados na ação de probidade administrativa sujeito às penas previstas no artigo 12, inciso 2 da Lei 8.429 de 1992. Então, qual seria esta penalidade? Diz o artigo 12 da Lei de Improbidade o seguinte: independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Aí o inciso 2 diz, no caso da hipótese do artigo 10, que foi o que eu li, né? O ato ímpio do artigo 10. Na hipótese do artigo 10 desta lei, quais são as penalidades? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do causador do dano, prefeito e agentes públicos, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, o prefeito pode perder o cargo, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 12 anos. Veja que as penalidades são pesadas, mas cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado, essas penalidades podem não ser aplicadas em bloco, pode ser que o ato que levou ao aumento pessoal não foi por culpa do agente público, não foi de forma dolosa, então não há que se falar aí em improbidade administrativa. Então, quando eu digo que pode responder, vai depender de cada caso, de cada situação, tá? Porque o ato ímpio é aquele ato desonesto, é o ato praticado não de boa fé ou de má fé pelo agente público. Além da área civil, do ato de improbidade administrativa, também o prefeito e os agentes públicos podem incorrer nas penas de 2 crimes que eu vou dizer para vocês agora. O primeiro dele é o crime previsto no artigo 359-D do Código Penal, que diz assim, olha, artigo 359-D, ordenar despesa não autorizada por lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, veja o seguinte, pode haver, num caso específico aí, dependendo da situação, esse crime do artigo 359-D, quando o prefeito ordenou uma despesa de pessoal não autorizada por lei, ou seja, aquela acima do limite, por exemplo, tá certo? Então, a reclusão de 1 a 4 anos. E um outro crime também que aparece aqui nessa situação, ele está previsto no Decreto-Lei 201 de 1967, que no seu artigo 1º diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal. Inciso 5 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Então, se enquadraria esse crime no inciso 5 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967 e também pode ser enquadrado no inciso 14 do artigo 1º, que é um crime quando você nega a execução de lei federal. A lei de responsabilidade fiscal é federal, então se você negou a execução dela, não cumpriu
descumpriu em relação aos gastos com o pessoal, você pode ser enquadrado aqui. E a pena para esses crimes é de 3 meses a 3 anos de detenção, não reclusão, detenção. Muito bem. A condenação definitiva em qualquer desses crimes acarreta também a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público. Então, vocês podem ver que nós falamos que pode ocorrer a improbidade administrativa, o crime do artigo 359D do Código Penal e o crime do artigo 1º do Decreto-Lei 201, dos incisos 5 e 14 desse artigo 1º. E pode ocorrer ainda o que nós chamamos de infração político-administrativa, tá certo? Essa infração político-administrativa também está previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Não é um ato ilícito e não é um ato criminal, porque isso aí são tratadas as esferas próprias. A infração político-administrativa fica sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal, que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito, numa situação dessa. Obviamente, tem que haver uma denúncia de um cidadão, isso é levado à Câmara, essa denúncia foi recebida, ela vai ser processada, vai ser julgada, e ao final, se houver a condenação do prefeito, ele pode perder o cargo. Diz o artigo 4º do Decreto-Lei 201 o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. Então, se neste gasto com o pessoal ocorrer essa situação, o prefeito pode estar incluído aí numa infração político-administrativa a ser julgado pela Câmara Municipal, que é um julgamento político. Ou, no inciso 8 do artigo 4º, diz também que são infrações político-administrativas omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas ou direitos de interesse do município, sujeito à administração da prefeitura. Aqui é mais difícil de enquadrar nessa situação, mas a primeira não. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-se da sua prática. A consequência disso, como eu já disse, pode culminar, então, com a cassação do mandato do prefeito. Nós sabemos que, uma vez feita a cassação do mandato do prefeito, de qualquer agente político, vereador, o artigo 1º, inciso 1, a linha C da Lei Complementar Federal número 64 de 1990, que é a chamada Lei das Eleições, diz que aquele que tiver o seu mandato cassado pela Câmara Municipal ficará inelegível para qualquer cargo para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do seu mandato e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. E, por fim, depois de visto essas consequências aí para os responsáveis, questão de improbidade, questão criminal, questão de infração político-administrativa, pode ocorrer também, isso com certeza chegará a esse ponto, a rejeição das contas municipais perante o Tribunal de Contas, em virtude da infringência desses dispositivos de gastos com pessoal. Tá? Então, nós sabemos que o Tribunal de Contas emite parecer sobre as contas anuais dos prefeitos. Esses pareceres são encaminhados para a Câmara Municipal e lá é feito o julgamento. E, se rejeitadas as contas, dependendo da situação, dependendo se houve prejuízo, se foi ato doloso e coisa desse tipo, o prefeito também pode ficar inelegível pelo período de 8 anos contados da data da decisão proferida pela Câmara Municipal. Então, é esse o assunto de hoje que eu trago para vocês, para fechar esse contexto todo que eu falei para vocês sobre gastos com o pessoal. Então, eu quero chamar a atenção de você, que é gestor público,
Você que trabalha no município, no setor de RH, no setor de contabilidade, no setor de controle interno, para que se atente a essa situação. Principalmente nesse momento que nós estamos vendo que os municípios estão perdendo as suas receitas, elas estão caindo de forma drástica. E nós sabemos que, enquanto a receita vai caindo, a despesa não cai, a tendência é só aumentar. Então, cai a receita, o que acontece com o índice da despesa? Ele aumenta. Se a receita sobe, aí o índice controla. Então, essa situação precisa ser observada, para você não chegar a esse ponto de, às vezes, ter que responder por improbidade, processo criminal, ter processo da Câmara de cassação de mandato, nesse sentido. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, peço que compartilhe com seus amigos e com seus colegas. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal. Nos ajude, vai aí, deixe seu joinha na telinha aí, para que o nosso vídeo chegue aí a outras pessoas e o nosso canal possa crescer a cada dia mais, como diz o meu amigo Jean. Nós já estamos com mais de 5.000 inscritos no nosso canal. E nós queremos que isso aí chegue a 50.000, a 500.000, quem sabe um dia. E isso depende de você. Até a próxima e um abraço a todos.